Boa noite, meninas. Lana, Patrícia. Nossa, Patrícia, faz tempo, hein? Juju. Saudades também, Patrícia. Espero que você esteja bem. A Lana não conheço. Lana é nova na área. Nilan Matos. Camila. Boa noite, meninas. Espero que todas se interessem por esse tema da live de hoje. Boa noite, Lilian. Bendita Mirna. Boa noite, Mirna. A Lilian Matos, adoro tudo que você fala. Ô, Lilian, obrigada. É bom receber elogios. É muito bom ter esse feedback de vocês, meninas. Aí a Lana diz, sou nova, mas estou bem interessada no tema. Você tem TDAH, Lana? Aqui é a turma das TDAHzinhas, são as minhas amadas TDAHzinhas. Maravilhoso estar aqui. Espero que vocês estejam bem, meninas. Daniel entrou. Oi, Daniel. Outro Daniel, que é o bispo, eu acho. Boa noite, Daniel. TDAH muito me interessa. Por quê, Mirna? Você tem ou convive com alguém que tenha TDAH? Porque isso também é importante. Alguém que conviva com alguém é muito importante aprender sobre o TDAH. A Lilian diz, eu tenho TDAH e meu filho também. Ótimo, Lilian, muito bom, que bom. A Lana, tenho TDAH, só que do tipo desatenta, sem hiperatividade. Ok. Muito bem. Então vamos começando. Primeiro, vamos dar a nossa entrada, que eu sempre dou. Vou apagar aqui meu computador. Boa noite, minhas TDAHzinhas e meus TDAHzinhos queridos. Muito bem-vindos à live de hoje, de toda terça-feira, que agora é um novo horário, às 21h37. Então deixem sempre anotadinho na agenda de vocês, lembrete, post-it, notificação, alarme, tudo que funciona para uma mente com TDAH, para vocês lembrarem daquilo que é importante para vocês. Então, a live de hoje é sobre TDAH e casamento. E por que eu resolvi fazer isso? Como eu botei ontem. Ontem eu postei um vídeo. Oi, Vanessa. Entrando para dizer que a Cintia é única. Ô, meu amor, obrigada. Então, foi anteontem, eu postei, a Juliana já me corrigiu, que anteontem eu postei um vídeo onde eu falava sobre as dificuldades que uma pessoa com TDAH tem para fazer e manter amizades. Então, já levanta a mãozinha quem tem dificuldades para fazer amizades e também manter as amizades. Levanta a mãozinha. Rapidinho, vou dar um golinho d'água. Patrícia! Oiê! Que bom que você conseguiu entrar ao vivo, Patrícia. Faz tempo, hein? Então, a Patrícia Haas já colocou aqui. Eu tenho para manter. A Vana também coloca a mãozinha. O Daniel tem para manter. A Camila coloca, devem ser ambos. Josiane também levantou a mãozinha. Daniel, tenho facilidade em fazer novas amizades, mas uma extrema dificuldade em manter o contato. Sim, tudo isso dá muito trabalho para vocês, né? As habilidades sociais, aquilo que eu falo. Isso também é um aprendizado. Eu não tenho, pelo contrário, tenho milhares de amigos. Que ótimo, Lilian, que ótimos. Vana, manter é o problema. Também, Camila, sou péssimo em manter. Heber também já colocou. Interessante essa dificuldade para manter, né? Patrícia,
como uma habilidade social, isso tem a ver com a comunicação, com outros fatores do TDAH que realmente acabam entrando no meio do caminho e vocês acabam deixando de lado isso. Então, são várias as questões que dificultam vocês criarem esses novos laços e também manterem os laços atuais. Não é só fazer amizade, muitas vezes é manter as amizades que vocês têm. Então, isso tudo é aprendizado, gente. Vocês podem aprender qualquer coisa que vocês quiserem. Então, não se limitem, não achem, não acreditem que o fato de vocês terem TDAH, isso seja um fator limitante. Fator limitante é vocês quererem fazer da maneira que o outro acha que vocês devam fazer. Mas é buscar o entendimento sobre o seu comportamento, sobre o sintoma do TDAH que vem ao encontro de vocês e o quanto isso realmente atrapalha a vida de vocês. Então, vocês vão buscar novas maneiras, novas abordagens. Essa é a questão. A Patrícia: tenho facilidade em fazer e mantenho poucos e bons amigos. Mesmo ficando longe, muitas vezes, quando nos falamos, parece que não passou tanto tempo. A Patrícia: se manter uma amizade é complicado, relacionamento então... Pois é, então a Vanessa colocou: eu não tenho TDAH, mas me mudo com muita frequência e tenho que exercitar e manter amizade. Aí são outras questões, né, Vanessa, que lógico que uma pessoa que mude com frequência de local, com certeza isso vai ter um impacto também. Daniel, nem me fale. Então, gente, vamos começar. Então, vocês já me responderam que a maioria de vocês realmente enfrenta essa dificuldade. E como houve uma grande interação com esse vídeo, eu resolvi me estender um pouco mais sobre essas questões de relacionamento e falar sobre os efeitos dos sintomas do TDAH no casamento. Porque quando eu falo relacionamento, gente, casamento, lógico que o casamento tem as suas particularidades, mas os outros relacionamentos igualmente são afetados pelos sintomas do TDAH. Então, conviver é uma arte, conviver é um aprendizado, porque nós precisamos aprender a respeitar o outro como ele é, com as suas diferenças, com as suas particularidades, e assim a gente vive bem. E isso é a grande dificuldade com a maioria das pessoas, né? Conviver. Conviver é uma grande arte. Minha namorada mandou eu ver. Que bom, Heber, seja bem-vindo, tá bom? Então, eu li um livro muito legal, gente, que fala exatamente disso, onde a autora desse livro é Melissa Orloff. É um livro em inglês, depois quem quiser eu passo aqui. E essa autora, ela fala da sua própria experiência sendo uma pessoa que não tem TDAH, mas casou com um homem com TDAH. E também, posteriori, descobriu que a filha tinha TDAH. Na realidade, ela descobriu que o marido tinha TDAH por causa da filha. Com o diagnóstico da filha, chegou-se à conclusão de que o marido também tinha TDAH. Então, e os relacionamentos nos quais um ou ambos os parceiros têm TDAH, eles variam muito, de bem-sucedidos a serem relacionamentos completamente desastrosos. É muito interessante, vou até fazer um link com relação a essa questão do desastroso. Uma característica muito frequente nas pessoas com TDAH é vocês terem a grande tendência a quererem agradar as pessoas e vocês acabam se anulando. Então, essa característica de agradar o outro em detrimento de si próprio, vocês entram geralmente em relacionamentos abusivos, em relacionamentos onde o sofrimento é muito grande. Vocês acabam realmente deixando de viver a essência de vocês porque o outro acaba dominando. Então, uma vez que essas parcerias são afetadas, e eu devo dizer distorcidas, pelos sintomas do TDAH, isso pode trazer sérios problemas. Vocês vão viver o pior dos tempos nas relações de vocês. Então, o que surge? Acaba surgindo
muita dor e raiva, o que afeta a comunicação, né? Você, quando realmente deixa vir à tona a dor, a mágoa, o ressentimento, a raiva, isso vai realmente implicar, culminar numa comunicação deficiente. Vocês não vão conseguir se comunicar de uma maneira saudável, harmônica, onde vocês buscam entendimento. Pois dificilmente vocês vão conseguir conversar com o outro sobre os problemas que afetam o relacionamento. E quando isso acontece, você raramente concorda. Então você se sente frustrada por ter chegado a esse ponto e fica decepcionada por não ter conseguido melhorar as coisas como gostaria. Então isso é uma pincelada do que acontece quando um dos cônjuges, ou às vezes até os dois parceiros têm TDAH. Eu conheço recentemente uma pessoa que é do meu grupo de mulheres com TDAH e ela acabou relatando que ela se divorciou, o marido tendo TDAH, e eles não conseguiram se entender. Lógico que eu não vou falar das questões, mas o fato de muitas vezes o outro ter o TDAH, mesmo sendo parceiro, você tendo TDAH e o parceiro também, isso não quer dizer que o outro te entenda. Aí entram outras características. O outro não vai entender o seu TDAH. Às vezes a apresentação do TDAH desta pessoa é diferente e vai haver realmente divergências. E a comunicação acaba falhando e, infelizmente, culmina num divórcio, numa separação, e isso é muito ruim. Então, é claro que tudo isso, gente, quando a Melissa, ela coloca muito bem isso no livro, quando os sintomas do TDAH, de fato, têm efeitos negativos no relacionamento, principalmente quando essa pessoa que tem TDAH não tem a mínima ideia que tem TDAH, e principalmente quando esse TDAH, por mais que ela tenha ideia, não seja tratado. Daí a importância de a pessoa, quando tem o diagnóstico, ela precisa tratar o seu TDAH, para que ela possa, de fato, ter uma vida, uma qualidade de vida em todos os aspectos muito melhor. Porque é fato, os sintomas do TDAH, eles afetam a vida da pessoa em vários aspectos da vida, não é só relacionamento, é em tudo. Então ela precisa realmente ter consciência disso para driblar, para gerenciar os sintomas. Então, muitas vezes, quando a pessoa chega nesse ponto, ela começa a se cobrar porque ela fica decepcionada por não ter conseguido melhorar as coisas. Então a pergunta é: o TDAH pode causar divórcio ou outros problemas de relacionamento? Sim, pode sim. O TDAH, ele pode ser um fator que contribui para uma ampla gama de problemas nos relacionamentos. Se o seu parceiro tiver TDAH, você pode se sentir ignorada e sozinha. O seu parceiro, ele pode se concentrar em coisas que interessam a ele, mas não em você. Então, você começa a ver que há um distanciamento. E essa percepção de que a pessoa se interessa por outras coisas e não por você é uma má interpretação na realidade. Lembre-se que os sintomas aparecem no relacionamento, mas o comportamento dessa pessoa que tem TDAH, ela não faz as coisas de propósito. São os sintomas do TDAH que estão frequentes. Então, o que acontece? A pessoa parece que nunca parece seguir o que concorda em fazer. Ele pode parecer agir como uma criança em vez de um adulto. Você vive implicando com ele e começa a não gostar da pessoa que você se tornou. O que acontece? Vocês começam a brigar, vocês começam a discutir, vocês começam ao tempo todo entrar numa grande divergência ou então se calam. Vocês se distanciam. Aquele processo de negação como se nada estivesse acontecendo e tem uma grande coisa acontecendo, tem um grande problema nessa relação e vocês... É como fingir que nada estivesse acontecendo. O pior de tudo é que você também acaba ficando estressada com as responsabilidades domésticas, enquanto o seu parceiro parece que nada
lhe diz, nada, é como se ele não tivesse compromisso com nada. Então, é exatamente a questão dos julgamentos, né? A pessoa que tem TDAH e ela acaba sendo mal interpretada, mal compreendida, ela é vista como uma pessoa irresponsável, como uma pessoa que não quer nada, como uma pessoa que só faz o que quer, que é egoísta, que não tem mais interesse por ela. O outro que não tem TDAH, ele se sente sozinho. Mas a questão é que esses sintomas precisam ser compreendidos, mas a gente vai chegar lá, ok? Então, claro que o inverso também acontece, você tendo TDAH, que é o caso de vocês, meninas, vocês têm TDAH, e o parceiro de vocês não tem. Porque a maioria, acredito, das pessoas que esteja aqui, que tem TDAH, o parceiro que não tem TDAH não compreende vocês na maioria das vezes. É muito difícil quando realmente a outra parte não sabe de fato o que é déficit de atenção, quais são os sintomas e o quanto isso tem um peso na vida de vocês. Então, essa parceria, ela precisa ser reconstruída, ela precisa ser, primeiro, a outra parte, ela precisa ter ciência do que é o TDAH, como é o seu TDAH, porque cada um de vocês vai apresentar características diferentes e vocês precisam comunicar isso. Como esses sintomas afetam a vida de vocês e também o relacionamento. Então, se você tem TDAH, o que acontece? Vocês meninas que têm TDAH ou os meninos que estejam aí que também têm TDAH, você sente que o seu parceiro se tornou um grande monstro, porque ele te irrita. Por quê? Porque a pessoa que você amou, ela se torna uma pessoa maníaca por controle, tentando gerenciar os detalhes da sua vida. Ele passa a querer comandar na sua vida, ditando como você precisa fazer as coisas. Porque a pessoa que tem TDAH, para uma pessoa que não tem TDAH, a realidade é... Qual é a realidade? Você está toda errada. Você faz as coisas erradas. Você não consegue fazer nada. Então, eu tenho que fazer por você, eu tenho que dizer como você tem que fazer. E aí, pronto. Você não é compreendida nas suas questões, nas suas necessidades, nos seus valores, nos seus princípios e como você quer viver a vida. E o outro está em cima de você, fazendo aquela marcação. Então, claro que isso vai criar atritos sérios na relação. É óbvio. Sem TDAH já é complicado, imagina tendo TDAH. Então, por mais que você tente, por mais que você se esforce, você não tem como atender às expectativas do seu parceiro. E a maneira mais fácil de lidar com isso é realmente acabar deixando a pessoa em paz. Só que esse deixar em paz implica muitas vezes num... Como é que eu digo? É como se você desistisse. Vocês acabam desistindo da relação, vocês acabam desistindo de tentar salvar esse relacionamento. A Lilian, parece que você está aqui em casa vendo o que acontece. Eu tento fazer o meu melhor, hoje vejo assim. Eu entendo, meninas, eu entendo vocês, eu entendo. Eu não tenho TDAH, a Tamara, minha filha, tem TDAH, o meu marido tem TDAH, e foi exatamente a história da Melissa. Eu só fui descobrir o TDAH do meu marido com o diagnóstico da Tamara, minha filha. Então, até nessa pandemia, outro dia eu estava até conversando com meu marido, que o Pedro, ele era piloto na Gol, voava, tudo, então ele ficava muito ausente. Com a pandemia, com o estreitamento da relação, com a convivência mais próxima de fazer determinadas coisas, eu comecei a perceber a diferença de comportamento, as peculiaridades, como é o TDAH dele, o lado metódico que ele tem para fazer as coisas. Lógico que ele aprendeu ao longo da vida dele a gerenciar muitos dos sintomas, até por causa da profissão dele. Mas a maneira como ele é totalmente diferente da minha. Agora imagina, se eu fosse impor a minha maneira de ser para ele, com uma pessoa com TDAH, iria funcionar? Claro que não. E a mesma coisa
o meu relacionamento com a minha filha, com a Tamara e até a Juliana, que trabalha comigo, que tem TDAH, cada uma delas tem a maneira de ser, de interpretar, de sentir. E eu compreendo, claro que eu compreendo essas questões, mas muitas vezes, gente, é difícil para mim. Não é fácil, não. Muitas vezes é difícil. Mas, a partir do momento que você compreende que o outro tem uma maneira diferente de agir, de ser, fica mais fácil de você conviver, fica mais fácil de você compreender essas questões. A Patrícia colocou exatamente: quando eu era o que ele queria que eu fosse, eu não era feliz. Quando conseguir ser quem eu era, ele não estava feliz. Era muito julgamento. Até hoje sou toda errada para ele. Patrícia, e exatamente quando chega nesse ponto que o outro não compreende, que realmente se torna difícil uma convivência, porque vocês com TDAH, vocês precisam estar com pessoas que não julguem vocês, que não interpretem mal vocês, porque vocês têm uma maneira peculiar de ser, e que sejam parceiros, né? Que muitas vezes vocês... É igual um artigo que eu li. A dificuldade da mulher com TDAH, que ela tem que ser perfeita em todas as questões, em todas as áreas da vida dela. Ela tem que ser boa mãe, boa esposa, boa filha, boa profissional, boa amante, boa em tudo. E muitas vezes as tarefas domésticas, elas estão muito atreladas à condição de ser uma boa mulher. E isso é uma questão muito séria na mulher com TDAH, a dificuldade que ela tem para fazer essas coisas. E ela acaba sendo mal vista porque ela não é boa em gerenciar a casa, em organizar. Ela vai precisar de um suporte? Claro, porque essa habilidade, essa função executiva, vocês têm uma dificuldade e ponto. E qual é o problema? Você vai pedir ajuda de alguém? Sim, vai pedir ajuda. Então você não vai fazer da maneira que o outro acha que você precisa fazer. Você vai fazer da maneira que você consegue fazer e que faz sentido para você. Nem sempre é julgamento, às vezes é tentativa desesperada de ajudar. Sim, Daniel, com certeza. Mas muitas vezes há uma imposição. Então entender isso, né, que muitas vezes não adianta forçar o ajudar, que é complicado. A Ana, agora com o novo relacionamento eu aviso logo que sou TDAH e vou explicando aos poucos. E ele perguntou como lidam comigo e eu disse que com compaixão. É até chata essa palavra, mas na hora. Ana, não é nada chato, porque é a realidade mesmo, é exatamente isso, entendeu? Então, gente, qualquer um desses cenários que eu acabei de citar, de narrar, pode resultar no final de um relacionamento. Se as descrições acima do que eu falei, de tudo isso que eu falei, parecem bem familiares para você, o seu relacionamento está sofrendo como o que eu chamo o efeito do TDAH. E os sintomas do TDAH e as respostas que ambos têm aos sintomas prejudicam a parceria, porque muitas vezes se torna um círculo vicioso. Porém, a boa notícia é que entender o papel do TDAH, dos sintomas do TDAH no seu relacionamento, isso pode mudar. Toma água. O Simon entrou. O Simon. Oi, Simon. Seja bem-vindo, querido. Então, quando você aprender a identificar os desafios que o TDAH traz para o seu relacionamento e os passos que você pode tomar para enfrentá-los, você terá a chance de reconstruir a sua vida. Então, nós vamos ver agora alguns sinais do TDAH não diagnosticado e que comumente causa problemas no relacionamento. Esse relato que eu vou fazer agora é de uma mulher que casou com um homem com TDAH, ok? Então ela diz assim: não sabíamos que o meu parceiro tinha TDAH. Eu me apaixonei por essa pessoa que tinha um brilho, uma inteligência afiada e o seu apetite por aventura era enorme. E o seu foco intenso em mim era surpreendente. Eu me sentia lisonjeada, porque eu me sentia a pessoa mais importante na vida dele.
Ele era quente, atencioso e quando eu ficava doente, no nosso primeiro encontro, ele me colocou debaixo de um cobertor e me fez chá quente. Eu ficava emocionada e me senti o máximo. Porém, não muito tempo depois que nos casamos, o nosso relacionamento começou a desmoronar. Eu não conseguia entender como alguém tão atencioso poderia ignorar as minhas necessidades ou ser tão consistentemente inconsistente nas tarefas domésticas. Ele não me ajudava em nada nas tarefas domésticas. Ele estava igualmente confuso e irritado. Como a mulher com que ele se casou, que parecia tão carinhosa e otimista, se transformou num dragão que o tempo todo cuspia fogo, não dava uma folga para ele e não deixava ele em paz. Olha a minha linda entrando, a Tamarinha está entrando. Oi, amore. No nosso 10º aniversário, nós tínhamos considerado o divórcio. Era como se tivesse chegado ao fim do nosso relacionamento. Nós ficamos com raiva, frustrados, desconectados e infelizes. Eu estava mais do que triste. Ficamos unidos apenas pelo desejo de criar bem os filhos e por um sentimento profundo de que deveríamos ser capazes de fazer melhor. Naquela época, nossa filha, que tinha 9 anos, foi diagnosticada como tendo uma dificuldade de aprendizagem e TDAH. Com o tempo, meu marido também foi diagnosticado com TDAH. Então, essa história, gente, que eu estou lendo, é exatamente a história da Melissa, que é a autora deste livro, e ela se tornou uma expert. Apesar, ela não é psicóloga, ela não é psiquiatra, mas ela se tornou uma expert em relacionamentos, em casamentos, onde um dos parceiros ou ambos os parceiros tem TDAH. Então, ela tem uma clareza muito grande, porque ela criou um blog a partir da própria experiência, ela criou um blog exatamente para atender outras pessoas, outros casais com as mesmas dificuldades que ela apresentou ao se casar. Então, assim, é uma pessoa maravilhosa. É muito legal a Melissa. Então, aprendendo a tratar e lidar com o TDAH para evitar problemas de relacionamento. Então, primeiramente, descobrir que um ou ambos os parceiros têm TDAH... Não, Daniel, ela é americana. Descobrir que um ou ambos os parceiros têm TDAH é apenas o começo. Isso é importantíssimo descobrir. A medicação, como a maioria de vocês aqui sabe, depois eu vou passar para vocês, gente. A medicação é uma maneira eficiente de iniciar o tratamento, mas é necessário fazer mudanças comportamentais. Não existe, gente, não existe. Quando eu digo para vocês que o tratamento do déficit de atenção é um tratamento multimodal, significa o quê? Uma vez que vocês tenham o diagnóstico, uma vez que vocês suspeitam, primeiro vão atrás do diagnóstico. Teve o diagnóstico, o tratamento mais eficaz é o medicamento. Por quê, Cíntia? Porque o medicamento minimiza os sintomas do TDAH. Ah, então eu vou conseguir fazer tudo? Não. Você vai precisar mudar os seus comportamentos, você vai precisar mudar os seus hábitos e principalmente os seus pensamentos. Aí entra a terapia cognitivo comportamental para lidar com as comorbidades que geralmente estão presentes, que são a ansiedade, depressão, as compulsões, pode ter, às vezes, a bipolaridade, às vezes um grau de autismo, então um espectro do autismo. Então, tudo isso, gente, o psicólogo vai tratar, que são as questões mais profundas. A outra parte, que são as habilidades que vocês precisam desenvolver, que são as funções executivas da organização, do planejamento, gerenciamento do tempo, tomada de decisões, conter os impulsos. Esse é o meu trabalho. Então, essa é a parte de mudança comportamental e
também dos hábitos, vocês aprenderem tudo isso que eu estou falando. Então, isso no relacionamento é fundamental, claro, porque se você não mudar os seus hábitos, você vai continuar fazendo as mesmas coisas que levam os resultados para um relacionamento onde vocês estão sempre brigando. Então, por isso que é necessário fazer as mudanças. Mas não é só a pessoa que tem TDAH que precisa mudar, são os dois. Tanto a pessoa que tem TDAH quanto a pessoa que não tem TDAH. Então, se a incapacidade de cumprir as tarefas domésticas, digamos, te torna uma pessoa não confiável aos olhos do parceiro, você precisa criar um sistema para você lembrar das coisas que você acordou com o seu parceiro, seja no smartphone, ou criar um quadro branco onde você coloca as tarefas. Lembrem, gente, vocês vão morrer com TDAH. Então, vocês não podem enfiar na memória de vocês, vocês não podem ficar só achando, eu vou lembrar, a fulana me pediu tal coisa, eu vou fazer. Não, vocês vão esquecer. Em algum momento da vida de vocês, do dia de vocês, vocês vão esquecer. Então, é importante, sim, que vocês criem um sistema para minimizar os sintomas do TDAH. Isso tem a ver com autoconhecimento, claro, e vocês vão fazendo essa transformação. Aí eu exatamente falei, a terapia cognitivo-comportamental e o coaching, que é a mentoria que eu faço também para pessoas com TDAH, isso também pode ajudar e muito, claro. Agora, eu quero que vocês entendam que essas mudanças, como toda mudança, elas devem ser voluntárias. Ninguém muda ninguém. Ninguém tem o poder de mudar o outro. A pessoa muda quando ela quer mudar, quando ela aceita mudar, quando ela vê sentido, quando ela tem as razões muito fortes para fazer essa mudança, entendeu? Então, seja um lado ou outro, só muda quando a pessoa quer mudar, quando ela tem um grande porquê para mudar. Então, não importa o quanto um parceiro que não seja TDAH possa querer, ele não pode forçar a parceira, o parceiro a se organizar ou se tornar mais atento. Por mais que você seja uma mulher que tenha problemas de organização ou você seja um homem que tenha problemas de organização, adianta alguém ficar gritando no seu ouvido para você se tornar uma pessoa mais organizada? Ou para você prestar atenção nas coisas? Vai adiantar? Gritar, ficar marcando? Não vai adiantar. Você precisa entender que esse teu comportamento culmina no resultado que é negativo para o seu relacionamento. Então você precisa fazer as mudanças. Porque o déficit de atenção, gente, ele não pode ser uma desculpa para vocês não mudarem o comportamento de vocês, os hábitos de vocês. Ele é uma justificativa para muitos problemas e desafios que vocês enfrentam, mas jamais uma desculpa para não mudar, ok? Então, ambos os parceiros, claro, consequentemente, devem mudar. Muitas vezes, a pessoa com TDAH, o que ela faz? Ela estabelece um sistema, ela chegou à conclusão do que funciona para ela. Então, ela estabeleceu um sistema que funciona muito bem para ela. Mas, em contrapartida, parece o quê? Ineficiente ou estranho para o parceiro que não tem TDAH. Aí o parceiro que não tem TDAH fica, caramba, mas você faz desse jeito, por que você faz desse jeito? Aí começa. Então, por isso que é importante que... Por isso que no início, o outro precisa entender que você que tem TDAH, você funciona de outra maneira. Lembra quando eu digo que todas as estratégias, todas as soluções para uma pessoa com TDAH não são nada convencionais? É exatamente isso. O outro que não tem TDAH, ele vai achar estranho. Ele com certeza vai achar estranho, mas é importantíssimo que vocês façam da maneira que funcione, que seja eficiente para vocês e vocês consigam manter esse sistema que vocês estão adotando. Então, suas críticas
ou sugestões, a pessoa que não tem TDAH, se for criticar, se for dar sugestões para uma pessoa que tem TDAH, por mais que ela acredite que seja para fazer melhor, isso desmoraliza a pessoa. Na realidade, ela está invalidando o seu TDAH. Por isso que eu digo, não pode permitir que o outro queira mudar você. Você não é errada, você não é doente, você não é burra, você não é desorganizada, você só precisa aprender a maneira que você funciona. Uma vez que você aprenda isso, não permita que o outro diga como você tem que fazer. Se você funciona fazendo ABC, o outro não pode dizer que você tem que fazer DEF. Você vai fazer ABC e ponto. É assim que você funciona, é assim que você tem que aceitar que você funciona dessa maneira, ok? Então, aí eu lembro que a autora desse livro que eu li, acho que a Juliana até colocou o número, ela bota assim, que ela e o marido aprendeu isso, exatamente esse esquema de que não adianta querer consertar o outro, não adianta dizer que o outro está errado, você tem que fazer da maneira da pessoa não TDAH. Eles aprenderam da maneira mais difícil, principalmente às custas do marido que tinha TDAH. Porque ela forçava o marido a fazer as coisas de uma maneira diferente. E quanto mais ela empurrava o marido para fazer a coisa diferente, mais ele resistia, mais ele se apegava à maneira que ele fazia e pior o relacionamento deles ficava. Então, isso soa familiar para vocês? Isso acontece com vocês? Daniel perguntou assim: o amor que cura? Daniel, o amor, ele cura tudo. Mas eu acho que o amor, quando a gente fala amor, né, o amor envolve várias outras virtudes. A compreensão, a compaixão, a paciência, porque precisa ter paciência. Imagina uma pessoa que não tem TDAH conviver com uma pessoa muito desorganizada. Ela não vai sofrer? Claro que ela vai sofrer. Só que ela precisa entender, quando ela entende que essa desorganização é oriunda de um dos sintomas do TDAH, ela vai passar a ser parceira, muito mais parceira dessa pessoa e vai ajudá-la a se desenvolver, a buscar uma maneira que ela funcione. Então, lógico que o amor, ele tem realmente, é preciso resgatar isso. Esse amor, o que fez com que essa pessoa se apaixonasse por uma pessoa com TDAH? Porque vocês têm um magnetismo muito grande, vocês são muito carismáticos, vocês são muito empáticos com as pessoas, eu já fiz uma live sobre isso, quando vocês se apaixonam por alguém, realmente vocês botam a pessoa lá no céu e é a coisa mais importante. Então, é trazer de volta, é resgatar, mas ambos precisam querer. Um relacionamento não é feito só de uma parte. Não adianta eu querer uma coisa, só que o outro não quer. Então, é esse ponto que tem que chegar, é chegar a essa conclusão. O outro quer também ou só eu quero? Entendeu? Então, redescobrir o romance e a alegria em seu relacionamento novamente após anos de mágoa, claro, é uma grande jornada. Vocês vão reconstruir esse caminho, entendeu? Que foi o mesmo caso da Melissa com o marido dela. A Juliana colocou assim: acho que nenhum de nós com TDAH gosta de ser controlado, até porque temos o nosso jeito de processar as coisas. Sim, ninguém gosta de ser controlado. Então, fazer exatamente esse ajuste de que uma pessoa com TDAH funciona de uma maneira e a pessoa que não tem TDAH funciona de outra forma, é exatamente fazer esse ajuste. É compreender. Eu acho que tem que ter muita compreensão, muita compaixão, entendeu? Então, eu digo assim, que cada parceiro trabalha na reformulação dos desafios que o TDAH
apresenta em sua vida. As pessoas trabalham em sistemas e tratamentos para gerenciar os sintomas do TDAH. E um dia, cada um descobre que as coisas boas do parceiro são o que ele mais aponta de errado. Então, é exatamente isso. As coisas boas que vocês têm, tendo TDAH, é exatamente isso que atraiu uma pessoa que não tem TDAH. Só que é fazer esse ajuste, é realmente redescobrir, entendeu? Fofos, esse casal de TDAHzinhos. Thaís, o Guiminha entrou, minha pipoquinha tá aqui. Minha pipoquinha. Tatá tá assistindo com o Guima. Só que fazer essas mudanças, lógico que quando vocês chegam nesse ponto dá trabalho. Gente, tudo dá trabalho. Mudança dá trabalho. Não pense que vai ser da noite para o dia, porque nada na vida é mamão com açúcar. Não, não é pudim, não é mole. Então, é se esforçar. Vocês se amam, querem resgatar o relacionamento, ambos terão que trabalhar, ambos terão que mudar. Então, as recompensas valem a pena. E a Melissa, ela disse assim, que o meu marido e eu mudamos de disfuncional para felizes. Prosperamos em nossas carreiras e o nosso relacionamento ficou muito mais forte agora do que antes. Os sintomas do TDAH do marido dela estão sob controle e ela entende e aprecia o esforço que foi necessário. Reconhecemos e aceitamos e rimos sobre as falhas um do outro e nos alegramos com as forças um do outro. Então, existe uma maneira de mudar isso? Claro que existe. Você também pode fazer isso. Você pode superar a sua infelicidade e criar algo muito melhor. Se você reconhecer que o seu TDAH afeta o seu relacionamento e a partir daí, o que você vai fazer? Fazer os ajustes necessários em suas atitudes e comportamentos, ok? Eu quero mostrar agora 9 maneiras, se der pelo tempo, e que geralmente o TDAH afeta os relacionamentos. Então, muitas relações de TDAH são afetadas por padrões semelhantes, especialmente quando o transtorno é subgerenciado. Então, quando você reconhece esses padrões, você pode mudá-los, ok? Então, quais são as áreas para o parceiro que tem TDAH deve trabalhar? Primeiro, o namoro por hiperfoco. O que significa isso? Geralmente, o maior choque para os relacionamentos com TDAH vem da transição do namoro para o casamento. O que acontece? Normalmente, uma pessoa com TDAH, ela hiperfoca no parceiro nos estágios iniciais de um namoro. Ela faz sentir que a outra pessoa é o centro do mundo dela, é o centro do universo. E quando o hiperfoco para, porque é interessante que esse hiperfoco, na realidade, é um autoestímulo. Vocês se estimulam com o início do namoro, com o início do casamento. Depois que passa a novidade, que o seu cérebro já viu que isso não é mais uma novidade, acabou, a dopamina sumiu daqui e vocês param de hiperfocar. Então, o relacionamento acaba mudando drasticamente. O parceiro que não tem TDAH, ele leva para onde? Para o lado pessoal. Ele começa a achar que é falta de interesse, que é egoísmo, que já não vê mais graça no relacionamento. Então, tudo isso acaba criando consequências negativas, porque a interpretação é toda errada. Então, esse é um padrão. Então, a Melissa, isso aconteceu no relacionamento da Melissa. Ela disse assim, que o marido dela parou de se concentrar em mim no dia em que chegamos em casa da nossa lua de mel. De repente, o meu marido foi embora. Aquele marido que eu conheci, que era alegre, brilhante, gostava de aventura, ele simplesmente sumiu da face da terra e voltou à sua vida normal. Ela foi deixada, ela sentiu como se tivesse sido deixada para trás. Aí ela diz assim, após 6 meses de casamento, me perguntei se eu havia casado com o homem certo.
O parceiro que não tem TDAH, ele deve lembrar que a falta de atenção, essa distração, que é o sintoma que está presente aí, a distração, não é intencional, e encontrar uma maneira de perdoar o parceiro. Sentir-se ignorado é doloroso. Claro, você não pode invalidar que isso tem um peso no outro. Você não pode invalidar que realmente a sua distração, que soa como um descaso, soa como se você já não tivesse nem aí, isso é doloroso para a pessoa, porque ela não consegue compreender. Então você precisa resolver o problema de frente, claro, você precisa encarar isso, e estabelecer maneiras de melhorar as suas conexões. Como é que vocês agora vão se reconectar? Isso é um fato, então vocês precisam criar um sistema, fazer essa reconexão, não só de comunicação, mas de intimidade, e permitir lamentar a dor que o choque pelo hiperfoco causou aos dois. Então, gente, esse permitir lamentar a dor é exatamente validar o sentimento do outro, porque o outro não entende que o seu comportamento com TDAH, esse sintoma que está presente, ele causa dor, porque ele vai interpretar de uma maneira. Então, você precisa validar. E vocês vão criar maneiras de restabelecer a intimidade, criando novas conexões. Outro padrão que existe, é como se vocês estivessem andando sobre ovos, como a gente fala. Então, birra, raiva, o comportamento rude, né? Ele geralmente acompanha os sintomas não tratados do TDAH. Então, um exemplo aqui, um homem com TDAH descreveu, falando da esposa, que ele tinha que antecipar a resposta da parceira a cada coisa que ele fazia. Por quê? Porque ele vivia a vida tentando adivinhar como que ele iria agradá-la, mas na maioria das vezes a esposa dele estava sempre brava. Então ele não entendia, porque ele estava sempre pisando em ovos, ele não sabia as maneiras exatamente de como agradar a esposa. Então, mudar o comportamento de ambos os parceiros é fundamental para mudar um relacionamento. Não assuma que a raiva ou frustração em qualquer um dos parceiros faça parte do TDAH. Você pode, com certeza, controlar, gerenciar esses sentimentos. Outro padrão. Acreditar que o TDAH não importa. Então, isso acontece quando alguns parceiros, algumas pessoas com TDAH não acreditam que o TDAH seja um fator no relacionamento, seja um fator que esteja contribuindo para o desgaste do relacionamento. Então, às vezes, eles dizem assim: eu não preciso de tratamento, eu gosto do meu jeito de ser, eu gosto de mim do jeito que eu sou. Você é quem não gosta de mim e tem problemas com esse relacionamento. Quer dizer, a pessoa que tem TDAH, ela não aceita que tem e muito menos aceita que o TDAH implica em complicações no relacionamento. Então, isso é um comportamento de negação. Isso é um comportamento de negação e, com certeza, isso vai acarretar prejuízos maiores quando a pessoa entra nesse padrão de negação. Então, é importante que a pessoa que tem o TDAH, ela primeiramente aceite o seu TDAH, ela precisa entender o funcionamento do seu cérebro, o quanto realmente os sintomas trazem de prejuízo nas suas relações e principalmente no seu casamento. E uma vez que ele descubra que fazer o tratamento vai ser... a qualidade de vida vai ser enorme, vai ser fenomenal e vai fazer uma grande diferença. E isso realmente é um ponto muito positivo, porque vai fazer uma grande diferença começar a tratar do seu TDAH. E às vezes convencer
uma vez que uma pessoa que não tenha TDAH conviva com outro que tem TDAH, convencer isso, por isso que eu digo, é uma grande jornada, é um longo caminho de reconstrução. Então, a Melissa coloca assim, que o grande apelo, quando ela começou realmente a trabalhar com casais, que um dos dois tinha TDAH, ela dizia assim, que a todos os parceiros de TDAH que são céticos, se você não acredita que o distúrbio afeta o seu relacionamento, assuma que sim e faça uma avaliação e um tratamento eficaz. Isso pode salvar o seu casamento. Agora, nós vamos falar agora de áreas para o parceiro que não tem TDAH, ele precisa trabalhar. Primeiro, interpretação incorreta dos sintomas. O que isso quer dizer? Você e o seu parceiro provavelmente interpretam mal os motivos e as ações um do outro. Por quê? Porque pensam que entendem. Por exemplo, um parceiro com TDAH não diagnosticado, ele se distrai. Presta pouca atenção à pessoa que ama. O que isso pode ser interpretado? A pessoa que não tem interpreta, ele não se importa comigo. Essa é a mensagem que a distração, que é o sintoma do TDAH, passa para a pessoa que não tem TDAH. Ele não se importa mais comigo. Em vez de ele estar distraído. Vocês veem que a interpretação do sintoma é exatamente isso, é uma interpretação incorreta do sintoma. Em vez de você lembrar que essa pessoa tem déficit de atenção e um dos sintomas é a distração, não. Aí ele não se importa comigo. Entendeu? A resposta ao primeiro é o quê? É sentir-se magoada. A pessoa se sente magoada. E a resposta do outro é arranjar tempo um para o outro. Então, mentira, não quis dizer isso. A interpretação da pessoa que não tem TDAH é que ela se sente magoada, porque você acredita que o outro não liga para você. Quando você interpreta o sintoma de como ele está distraído, você vai reformular a sua maneira de abordar e vai se reconectar com essa pessoa e vai buscar uma maneira de fazer com que ela preste atenção em você. Por quê? Porque você já sabe que o seu parceiro ou a sua parceira tem a distração presente como sintoma do TDAH. Então, conhecer essas diferenças no contexto do TDAH faz o quê? Esclarece essas interpretações que são erradas. Outra questão que precisa ser trabalhada, o desequilíbrio nas tarefas domésticas. Então, ter um parceiro com TDAH que não é tratado, muitas vezes resulta no quê? Na sobrecarga do parceiro que não tem TDAH em assumir mais coisas. Ele acaba abraçando mais tarefas domésticas do que você que tem TDAH. Então, se os desequilíbrios nessas questões não forem solucionados, o parceiro que não tem TDAH terá grandes ressentimentos de você que tem TDAH. Só que você se esforçar não é a resposta, não é suficiente você só se esforçar. Porque, primeiro, o se esforçar significa que você vai fazer as coisas da maneira que o outro acredita, supõe, acha que você deva fazer. Só que a maneira que você faz as coisas é diferente, sim, e precisa ser diferente. Então, não basta se esforçar. A pessoa com TDAH, ela precisa tentar fazer de uma forma diferente se você, de fato, quiser ter sucesso. Por quê? Porque o parceiro com o TDAH, ele precisa entender e aceitar que as abordagens não convencionais, não ortodoxas na realidade, não funcionam para vocês que têm TDAH. Por isso que eu digo, a maneira que vocês fazem as coisas perante os olhos da pessoa que não tem TDAH
não vai ser nada convencional, ela não vai entender por que você funciona dessa maneira. Não tem problema. Ela só precisa compreender, sim, que você funciona de uma maneira diferente. E ponto. Então, qual o exemplo que eu dou aqui? Que você deixar as roupas limpas no varal para que você possa encontrar na manhã seguinte, isso pode parecer estranho para as pessoas que não têm TDAH, mas isso pode funcionar para a pessoa que tem TDAH. Então, questão de organização para uma pessoa com TDAH, muitas vezes o que vai funcionar não é o que é o mais bonito, o que é o mais certinho, é o que é eficiente. É o que funciona para vocês. É o que é eficiente. Então, organização para vocês é o que é eficiente, não é o que é bonito. Organização não tem nada a ver com beleza, com tudo certinho, com tudo dobradinho, não. Se você é aquela pessoa que é mais visual e você precisa ter as coisas à mostra para você se organizar, então você vai privilegiar essa maneira de você ser visual. Então não adianta você querer organizar, colocar tudo socado dentro do armário, porque você não vai lembrar. Você não vai lembrar, você não vai acessar, você não vai conseguir se organizar. Então, se você é visual e precisa ter tudo à mostra, vai ter tudo à mostra. Essa concepção, é esse entendimento que vocês precisam ter e o outro também que convive com você. Então, ambos os parceiros, uma vez que identifiquem essas questões, se beneficiam, porque o parceiro que não é TDAH vai admitir que a sua maneira, que a maneira de fazer as coisas não funciona para o outro. Aí vocês vão viver felizes para sempre, porque vocês de fato vão entender. Outra questão que existe nos relacionamentos: as respostas impulsivas. Eu acho que vai acabar a live. Gente, se acabar, me perdoe, eu só vou falar mais dessa resposta impulsiva. Os sintomas do TDAH, por si só, não são destrutivos para um relacionamento. A resposta de um parceiro aos sintomas e a reação que ele evoca o que eu quero dizer com isso? Para resumir aqui. Muitas vezes a pessoa tem uma resposta impulsiva que é um sintoma do TDAH e ela acaba também interpretando de uma maneira errada esse tipo de reação. Então, muitas vezes você precisa alterar o seu padrão de comunicação para facilitar a participação da pessoa que tem TDAH. Então, quais são as maneiras de fazer isso? Falar em frases mais curtas e pedir ao seu parceiro que tome notas. Às vezes você interrompe uma conversa, então em vez de você interromper, às vezes a pessoa que não tem o TDAH, você vem e interrompe, já se mete na conversa, você vai, anota, você escreve no celular para você depois falar isso. E uma vez que vocês estão cientes desse padrão, vocês vão escolher respostas mais produtivas, porque foi exatamente o vídeo que eu falei anteontem. A distração, a hiperatividade, a impulsividade, elas entram no caminho da comunicação de vocês e acabam estragando tudo. Então, uma vez que você identifique o seu padrão de comportamento, caramba, eu sou mega impulsiva, eu interrompo as pessoas, eu não dou chance para ela falar, você vai aprender a gerenciar isso. Meus queridos, acabou a live. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar de eu cortar abruptamente antes de eu dar boa noite para vocês. Vejam a gravação no canal, no YouTube, ok? Amo vocês, meus amores. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença de vocês e quaisquer dúvidas, mandem um direct, ok? Beijo.